Olá, boa tarde. Ai, duas lives seguidas. A Maia está se superando, meu povo. Boa tarde, vamos aguardar as pessoas chegarem. Hoje eu vou estar recebendo a minha queridíssima, amadíssima amiga, companheira de estudos, comadre, a Ellen Botelho, fisioterapeuta, que depois de muito tempo aperreando ela para ela vir aqui falar comigo, finalmente este dia chegou, meu povo. Boa tarde, Dani. Vamos lá. Vou convidar vocês para compartilharem esta live, chamarem as pessoas para que elas venham, porque o assunto hoje é muito, muito, muito importante, tá? Nós vamos falar sobre educação física como raras vezes se vê falando aqui no Instagram e também nos outros lugares, né? Às vezes a gente fala sobre a educação integral. Já convidei a minha comadre para entrar. Ai, que emoção, meu Deus. Então, a gente fala da educação integral, mas a gente se esquece aí da... Oi, comadre! Ai, mulher! Tá me ouvindo? Agora eu tô. Boa tarde. Abaixa um pouquinho o áudio, porque tá dando eco. E agora? Agora vamos ver. Ah, agora melhorou, porque não deu eco pra mim. Você tá me escutando bem? Eu tô escutando bem. Ai, que bom. Tô nervosa de te receber, mulher. Gente, essa é a Ellen Botelho, a minha comadre, a minha amiga. Finalmente, eu trouxe a Ellen aqui no perfil para falar com vocês sobre educação física. Amiga, você está em casa, sinta-se em casa. É com muita, muita, muita alegria que eu te recebo aqui. Eu tenho certeza que essa live vai ficar na história. E se apresente, dê o seu boa tarde. Boa tarde. Eu espero não desapontar ninguém aí, né? Eu espero que eu corresponda à expectativa aí de vocês. Eu tô muito nervosa. É a primeira vez que eu faço live. Nem falar no celular com câmera eu faço. Vamos ver o que vai dar aqui, né? Depois de uns 15 minutos, melhora. Tá muito escuro o meu vídeo? Tá um Minha pouco imagem? embaçado para mim, mas escuro, escuro não está. Travando também não tá, não? Para mim, não. Vão me falando aí quem está na live, nos comentários, vão falando aí, dá um feedback para mim, para Ellen, como que está para vocês, né? Tanto o áudio dela, como a imagem dela e minha também. Para que a gente possa começar. É muito, Muito bom. o assunto é graúdo, né, Cláudia? Pois é, aí depois Gente, tá tudo ok, a Dani Arraes falou. Então, obrigada. se apresente e pode mandar ver. Deixa eu começar a falar sobre mim, né? Me apresentar. Eu me chamo Ellen, eu sou fisioterapeuta e agora eu estudo para educação dos meus filhos, né? Para educar os meus filhos bem, da melhor forma possível. E eu acho que a Maia me escolheu para falar sobre esse tema, sobre a educação física, sobre o cuidado com o corpo, né? Porque a educação física não é simplesmente, como a gente vai falar, não é simplesmente aquele momento da ginástica, né? A educação física é o cuidado com a saúde, o cuidado com o corpo, porque o homem é formado de corpo e espírito, né? E eu acredito que a Maia me escolheu para falar sobre isso porque eu tenho 4 filhos e os meus 4 filhos têm alergia alimentar. Eu não consegui na medicina, não diria moderna, né? Na medicina convencional, não consegui tratar os meus filhos da melhor forma possível. E hoje, numa medicina completamente integrativa e num mundo completamente natural, que a gente, das mudanças, muitos estudos, eu consigo tratar em equilíbrio, né? Então, eu acho que por esse motivo, né, que eu fui convidada aí para falar sobre a educação física. A Aliciana está aí falando até de mim. Seu fã-clube é enorme, comadre. Esse assunto muito me interessa mesmo. Eu amo, assim, estudar sobre a saúde.
E eu acho que é muito importante mesmo para justamente a gente ter um espírito forte num corpo forte, né? E aí a gente vai começar, né? Vamos começar então? Já me apresentei mais Manda ou ver. menos. Manda ver. É a educação física. É manter esse equilíbrio entre corpo e alma. Mas a gente não pode também elevar o corpo no mesmo nível que a alma. Não é. É justamente como diz o Monsenhor, cuidar do corpo para servir a alma. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. Nós temos que achar, né, o meio termo dessa educação. O nosso corpo, o homem é corpo e espírito, e o nosso corpo foi formado por Deus. E nele Deus soprou o Espírito Santo, né? Então ele é propriedade divina e nós usamos esse corpo. Então eu preciso cuidar desse corpo da melhor forma possível, para que eu possa realmente servir os meus da melhor forma possível, não é? Tudo que tem falado muito é preciso servir mesmo, é preciso a gente morrer para nós mesmos para poder servir os outros. Mas eu preciso ter um corpo saudável, eu preciso ser forte. Não Então dá a para se educação abandonar, né, comadre? Exatamente. E a educação física constitui uma das preocupações do educador cristão como parte integrante da educação geral. Então, a educação é educação física, educação intelectual e educação moral. A educação física é esse primeiro degrauzinho, é a primeira coisinha que a gente precisa passar para poder chegar onde a gente quer. A nossa finalidade última. Qual que é a nossa finalidade de educar os nossos filhos? Educar os meus filhos para o céu. Educar os meus filhos para que eles possam ser grandes homens. E como que eu vou ser um grande homem, ou como que eu vou tornar um grande homem, se eu não cuidar do corpo dele? Se eu não educar o paladar dele? Se eu não ensinar, como que eu vou me mortificar para fazer isso, né? Boa parte do que eu vou falar, agora no início principalmente, foi retirado do livro do Monsenhor Álvaro Negromonte, do Catecismo da Educação. Então, quem está falando não sou eu, né? É coisas que eu peguei lá. O meu também está aqui do lado. Porque eu peguei justamente essas referências para que nós possamos pensar bastante sobre isso e não deixar nenhuma coisa subir a outra. Então, a educação física é um meio para o nosso objetivo final. É o cuidado do corpo como um todo. Para o corpo ficar, para conseguir a perfeição do homem, né? Que é o nosso fim último. Não é só aquele momentinho do dia, e justamente a gente precisa falar sobre isso também, porque nós, como mães que educamos em casa, a gente fica tão preocupada com a educação intelectual, né? Que a gente não deixa o tempo para atividade física. No máximo, e tem muito pensa na atividade física, é só aquela atividade rápida, né? Aquela atividade ali da psicometricidade e tal, e deixa de lado, né? Ai, a minha comadre travou? Travou para mim aqui. A minha travou um pouquinho também. Mas Oi? eu não escutei o que você falou. Ah, tá. Não, que eu estava falando assim, e quando a gente educa em casa, às vezes a gente acaba pensando na educação física, só aquele momento ali da psicomotricidade, ou às vezes uma aula de natação, a gente só pensa no exercício físico, né? A gente não consegue ver a educação física de forma global, né? Exatamente. Então, ela não é só aquele momentinho da ginástica, que muitas vezes até esse momentinho a gente deixa de lado também, mas para a gente vai falar disso. Mas é tudo. Todo o cuidado com o corpo em geral. Ali nos primeiros dias de vida, a gente tem os 4 hábitos básicos, que é muito importante também, né? Que é os higiene, sono, alimentação e ordem, que são muito importantes. Todo esse cuidado com o bebezinho, com o corpo, né? Porque muita gente fica muito preocupada. O que eu faço com meu filho com 1 ano? Preocupa com isso que já tá, muito bom, né? O que eu faço com meu filho com 2 anos? A mesma coisa, né? Usa essa idade, esse período, justamente para cuidar do corpo do seu bebê, para formar bons hábitos ali, né? Porque muitas vezes aí o menino chega lá com 4 anos de idade e dorme mal ainda, né? Por que dorme mal? Porque não fez isso na hora certa. Na hora certa queria ensinar o menino a ler. Então, assim, a gente precisa ter bastante cuidado, bastante critério com essas coisas. Mas, enfim, todo o cuidado com o corpo, né? E aí a gente vai formando os hábitos, formando todo o necessário. São todas essas atividades do corpo, são tudo aquilo que a gente faz. Porque todas as atividades de caráter intelectual, de caráter moral,
requer um corpo bom, um corpo saudável. A saúde, ela é um bem material que nos faz alegres, né? A gente vê quando a gente está doente, a gente não consegue fazer nada, né? A gente é limitado. Há pouco tempo atrás eu estava aí com Covid, meu Deus, fiquei na cama tanto tempo. Que vida que é, né? Como que você vai cuidar dos seus com um corpo ruim, né? E eu preciso pensar nisso. A finalidade primeira, então, dessa educação física, dessa educação do corpo, é a boa saúde, é ter uma boa saúde, é ser saudável para que meu espírito seja forte num corpo forte, né? O nosso objetivo é esse. Mas a gente também não pode exagerar. A vida intelectual, ela beneficia dessa educação física e a inteligência é servida pelos nossos órgãos e pelo bom funcionamento deles. Tanto que, por exemplo, se você tem um fígado, você está com um fígado ruim, come alguma coisa ruim, você fica o quê? Amarga, né? Aquela pessoa amarga, mal-humorada. Se você está ali com o intestino preso, você fica o quê? Pesado, emburrado, né? Também ali afeta, né? O humor e o seu dia a dia, você não vai servir direito, né? Como a gente falou agora. Agora, essa parte aqui eu vou ler mesmo, literalmente, porque ela é muito importante do educação dos filhos do Monsenhor Álvaro Negro. O grande sentido da educação física é assegurar o domínio do espírito sobre o corpo, sobre a matéria. É dar ao jovem um espírito forte através de um corpo forte. É formar a virilidade no melhor sentido da palavra. É preparar pessoas saudáveis e enérgicas, que vençam com facilidade o calor e o frio, a chuva e o sol, o cansaço e a dor, a fome e a sede, a timidez e o medo, a inibição e o respeito humano, a preguiça, a impureza, a covardia, a traição ao dever e todas as outras tentações. Essa fibra moral é a finalidade verdadeira de toda a educação. E a educação física vai nos levar até lá. Se quiser ter sentido humano, a resistência física vai preparar essa resistência moral. Então, a educação física, ela é aquele primeiro degrauzinho. E muitas vezes a gente fica tão preocupado, né? Nas almas dos nossos filhos, eu falo por mim, porque eu fico muito preocupada, né? 1-2 horas de catecismo diária. E aí a gente deixa, por exemplo, você tá tão ali, né? Meu filho tá fazendo isso e você precisa correr, não pode deixar passar nada. E aí, você tá tão cansada que aí depois do almoço, o menino quer um doce, você dá um doce. Então, tipo, você tá deixando aquele primeiro degrauzinho passar, né? Não quero dizer que não é para dar doce pro menino. Quero dizer também. Mas assim. Né? Mas só de vez em quando, né? Deixa para as ocasiões especiais. Deixa pro domingo. Meu filho gosta muito de doce, beleza. Então no domingo a gente faz, né? Que aí já é um dia do Senhor, já fica tudo certinho, né? Na cabeça dele também. E a gente vê isso claramente quando a gente vê a vida dos santos. É óbvio, né, que os santos são santos e heróis e eles realmente não precisam de ter saúde ou ter um corpo físico bom para ser felizes, né? Eles são felizes ali no sofrimento, eles são felizes ali na dificuldade, nas doenças, mas a gente precisa tê-los como exemplo. Os monges do deserto, como que eles conseguiam ficar tanto tempo com sede, com fome, com calor, com frio e tudo certo? Porque eles tinham vigor. O exemplo supremo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, quanta virilidade, não é? Quanta força nosso Senhor precisou para poder andar tantas vezes ali, pregando a palavra. Eu estava meditando com os nossos filhos ali na paixão de Jesus, e assim, é realmente sobre-humano, né? A capacidade, a virilidade, a força de nosso Senhor. Então, nós precisamos nos espelhar nisso, sim. É claro que eles tinham um bom porte físico, porque senão ele não suportaria tudo que ele suportou humanamente. Peraí, só um pouquinho, né? Ele não suportaria tudo que ele suportou. Então, se nós temos esses nossos exemplos, isso não é possível se a gente não tiver uma boa condição física. Então, a educação física é realmente importante, mas ela tem que ser um degrau. Ela tem que ser um passo. Isso precisa ficar muito claro. Eu estou falando isso várias e várias vezes porque precisa ficar muito claro. Por que precisa ficar? Porque a gente não pode confundir cultura física com educação física. O que é cultura física? É aquele excesso. É aquele cujo os exercícios é o fim. E aí eu tô ali naquele exercício, todo dia eu vou pra academia, né? E qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é ser muito forte, é hipertrofia muscular, os homens, né? E a mulher é ter um abdômen tanquinho. Corpo delgado, né? Não sei quantos % de gordura, né? Eu falo por mim, em 2000
13, eu me enveredei por esses lados, né? Apaixonei pela saúde e fui por esse lado da educação física e só queria saber de academia, não tinha filhos ainda, era recém-casada. Travou aí, Maia? Não, pra mim tá seguindo. Tá, voltou aqui. Aí, esqueci. Você estava falando da sua época de academia. Quando você era, ó, Ia chegar nos 5% de gordura. 5% de gordura era meu objetivo. E aí a minha vida girava em torno daquilo. E eu não falhava mesmo. E eu consegui realmente ficar magrinha do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava. Logo aí eu engravidei, foi uma gestação maravilhosa. Mas assim, a finalidade não era para servir a alma, sabe? Inverteu as coisas na minha cabeça. A gente podia, e a gente precisa pensar nisso, porque senão eu vou me preocupar em fazer do homem um animal, vocês entendem? Eu vou, é na força bruta mesmo. E não pode ser isso o fim. É óbvio, né? A gente eu assistiu uma preciso de live. um corpo saudável para que eu possa servir. Mas o corpo saudável não é o objetivo. O objetivo é que o corpo esteja em condições de servir ao outro, né? Exatamente, isso não é educação. Então, nós precisamos passar isso para nossos filhos, até com nossos exemplos. Eu também ficar desleixada no sofá e com preguiça de fazer exercício, também não está certo. Eu preciso me... né? Nós temos 4 filhos aí, e a gente precisa ter força para brincar com eles, e para pular com eles, e para tudo. Então, nós precisamos também cuidar da nossa saúde, também não podemos deixar de lado. Muitas vezes a única coisa, eu tento encaixar tudo, acaba ficando de lado a atividade física. Mas nós sabemos hoje que é muito mais eficaz eu fazer 15 minutos de um exercício intenso, que chama, por exemplo, HIIT. Quando eu descobri isso lá em 2013, foi esse negócio que chama HIIT. Em 15 minutos você consegue perder a quantidade de peso e ganhar a massa muscular devida do que 1 hora de caminhada, entende? E a gente aprendeu errado, a gente aprendeu que a gente precisava fazer 1 hora ali de atividade física, e isso não é necessário. 15 minutos é necessário com o máximo de esforço possível que você puder usar na sua atividade física. Tem até uns aplicativos, eu tô lembrando só de um, chama Tabata, que é também um cara que pegou... Vou anotar, tô precisando. É HIIT, Renata. Height, Intensity, eu não lembro direito. Mas assim, Tabata é isso. Você vai pegar... Eu vou dar um exemplo do que é, se vocês quiserem fazer assim em casa, mas depois vocês pesquisem aí na internet que tem muita coisa. Vamos supor pular corda. Você escolhe um exercício, pular corda. Aí você vai pular a corda durante 1 minuto, no máximo que você puder. 1 minuto no máximo que você puder. E 1 minuto de descanso. 1 minuto no máximo que você puder e 1 minuto que descansa, né? Repete isso 8 vezes. Isso é um exemplo de um HIIT, entendeu? Mas você tem que dar o máximo de si nesse 1 minuto. E aí dá certo. Muitas vezes, no começo, você não consegue 1 minuto. Você morre antes. Então você faz... Isso que eu ia falar. Eu falei assim, 8 vezes, se eu conseguir repetir a segunda, já vai ser um... É difícil mesmo. A Carol tá falando então, HIIT ou Tabata. Geralmente o Tabata ele é mais curto. Eu não sei. Mas eu sei que tem o aplicativo, e aí o aplicativo vai te falando a hora que você tem que parar e a hora que você tem que fazer a atividade no período máximo, né? O que eu ia falar é que a gente faça da educação física elementos da verdadeira educação e deixando-a para isso em seu lugar e na sua função. Então, a gente precisa deixar ela no seu lugar e na sua função e sem exageros. E agora a gente vai entrar mesmo a falar sobre a saúde, né? Em geral. Mas você quer perguntar alguma coisa para a gente começar a entrar no ar? Deixa eu só fazer um comentário assim. Porque para ficar assim, bem esclarecido mesmo para as pessoas, né? Por que a gente tem que investir nessa boa disposição? Ontem, quando eu estava fazendo a live com a Ana, ela até comentou, acho que foi ontem mesmo, que ela comentou sobre a Madre Teresa, né? Que a Madre Teresa era franzina, né? Não tinha força física, né? Que ela era franzina, magrinha, miudinha, mas ela tinha uma força de espírito imensa, né? E o nosso ideal, como nós não chegaremos, né? Imagina, no nível
né, de santidade, de força espiritual, de força psicológica mesmo que a Madre Teresa tinha, a gente precisa buscar ali um meio termo, né? Um meio termo. Deixa eu arrumar aqui o meu celular, que está escorregando. A gente tem que encontrar um meio termo entre essa força física e essa força. Ou seja, não adianta eu também ficar só fazendo HIIT, né? Só fazendo exercício físico para ganhar uma boa estrutura física e não investir também no meu lado espiritual, né? Porque senão vai ser como um animal, vamos pôr exemplo, né? Um cavalo de corrida. Né? Você vai ter aquela força, você vai ter aquela agilidade, mas não vai ter um objetivo que transcenda para que você aplique essa força que você tem. Né? Então tem que ser ali uma temperança. Né? Você tem que cuidar da força física, mas também cuidar do conteúdo espiritual, intelectual, psicológico, né? Para que você possa unir essas duas coisas e bem servir ao outro. Né? Porque, como a gente falou, educar o corpo para servir a alma. Né? Então tem que haver um objetivo. O meio, ele não pode se tornar o fim, né? Que foi o que aconteceu com você na época que você fazia ali a atividade física, né? O que seria o meio se tornou o fim. Mas pode continuar, comadre, eu tô aqui só anotando. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque as tentações são muitas, né? E aí, quando você está empenhado, principalmente em buscar a Deus, com certeza a gente sempre vai desviando por outro caminho. O demônio sempre encontra umas brechinhas, né? E pode ser esse, e a gente tem que tomar muito cuidado. Esse dedinho que eu acho que é da Márcia, que faz muito isso, ó. Você anda falando muito com essa mulher. Então, vamos falar sobre o ar, né? Vamos falar sobre a educação física para os nossos filhos, tá bom? A importância de você se preocupar com a qualidade do ar para seus filhos, né? Muitas vezes fica ali só dentro de casa, só no apartamento. Eu lembro que quando eu li esse capítulo aqui, pela primeira vez, quando eu tive meu primeiro filho, eu pensei isso, né? A gente morava num apartamento, eu falei, não, vou ter que levar ele para a pracinha todos os dias. Isso na minha cabeça era inconcebível para mim. E aí eu já fui pensando em estratégias, em alternativas para proporcionar para eles, né? Esse ar puro, né? Como que vai fazer para esse oxigênio entrar, né? Para ele ter contato com a natureza. É muito importante o contato com a natureza. O excesso de gás carbônico no ambiente, ou seja, um quarto muito fechado, na hora do estudo, um quarto fechado, muito importante que entre uma luz, que entre um ar, porque deixa as crianças irritadas e às vezes a gente não sabe por quê, às vezes é simplesmente porque aquele ambiente está muito fechado, né? E elas são muito sensitivas. Então, isso é muito importante de se levar em consideração. A luz é a mesma coisa. A própria oxigenação do cérebro, né? Exatamente. Exatamente. E o gás carbônico atrapalha essa oxigenação. A luz, né? A luminosidade, se for natural, melhor. Mas preocupação com essa luminosidade, esse contato com o sol é muitíssimo importante. A gente sabe disso. Principalmente para a questão de vitamina D, né? Eu não sei se a gente fala sobre o sol agora, sobre essa vitamina D. Pode mandar. Porque assim, tem relação, né? O sol com o ar puro. Então pode seguir. Exatamente. A criança precisa desse contato com o meio natural, né? Isso é evidente em todas as literaturas. Tudo que você for ler, né? Sei lá, Charlotte Mason, né? Que eu nem li muito, parei de ler, porque eu falei, eu tenho que escolher umas coisas, mas enfim. Ela mostra todos os benefícios dessa vida natural, dessa interação da criança, né? Com o meio natural, com a luz solar, o que o sol pode fazer na criança e tudo. Aquela outra também do Educar na Curiosidade, eu não consigo falar o nome dela. Catarina. Eu esqueci. Lecuyer, acho que é Lecuyer. Alguma coisa assim. Ela também fala muito daquele Educar na Curiosidade, né? Ela fala dessa importância, disso, do quanto a criança aprende nisso, né? É isso. Aí a vitamina D, qual que é o horário que eu preciso tomar? Eu sempre tenho levado em consideração uma coisa, tudo que a gente aprendeu, a gente precisa desconfiar e pesquisar para ver se está certo, porque a gente foi muito confundido, né? Nas nossas formações, né? Exatamente. Assim, em prol de uma indústria farmacêutica, as informações elas foram desvirtuadas conforme aquilo que bem
aprazia aquele que estava querendo vender o produto, né? Então, a verdade, o que falaram pra gente nem, não era totalmente uma mentira, mas era uma verdade deformada que, consequentemente, se torna uma mentira, né? Mas, assim, foi uma verdade deformada. Exatamente. A vitamina D, ela é muitíssimo importante, ela é um hormônio, ela tem ajudado na imunidade, ela ajuda tudo, né? O horário que ela é sintetizada é das 10 da manhã às 4 da tarde. O que mandaram a gente fazer? Tomar sol antes das 10 e depois das 4 não adianta nada. Por que não adianta? Porque a sua pele não absorve o UVB. E o UVB é que é o responsável por sintetizar essa vitamina, entendeu? Mas aí depois vocês podem pesquisar aí sobre a veracidade dessa informação. E que mais? Em excesso também não faz bem. Ah, e outra coisa, eu falei aqui, ó, no período das 10 às 4, essa vitamina é sintetizada. Mas é óbvio que a pessoa não vai ficar no sol das 10 às 4. Uns 20 minutos por dia já é suficiente, tá? Criancinha bebê, 10 minutinhos do lado, 10 minutinhos do outro, é excelente. É maravilhoso para uma criança recém-nascida tomar 10 minutos de sol ali das 11 às 11h30, sabe? É muito bom. Madre, uma curiosidade. Uma curiosidade, igual esse momento do sol. Por exemplo, eu posso ficar em uma sombra ou tem que ser exposta, totalmente exposta ao sol? Você sabe me dizer? Pra Totalmente? Uhum. porque precisa penetrar na sua pele, né? Uhum. E aí é isso. E aí também pelo menos 60% do corpo descoberto, né? Aí no caso do bebê a gente tem que pensar nisso, né? Põe a fraldinha e deixa 10 minutos de um lado, 10 minutos do outro, já tá muito bom. Eles aguentam tranquilo. Todos os meus eu coloquei. Que mais? Da luz e do sol, acho que é isso, tá bom. O alimento. Alimento, a gente precisa pensar muito na qualidade dos alimentos, né? Do que estão fazendo com a gente hoje. Os alimentos estão todos modificados. Eu não estou falando aqui sobre industrializados e processados, porque isso nem se fala, né? Isso não é alimento para as nossas pessoas, né? Na verdade, eu não sei o que é, na verdade. Mas Limitação. eu estou falando dos alimentos que deveriam ser os das nossas crianças, que são alimentos vivos, frutas e verduras. Isso deveria ser a base da alimentação dos nossos filhos. E carne, né? Frutas, verduras e carne. E gorduras, óbvio. Comida de verdade, que a gente fala. Comida viva, né? Aqui meus filhos também amam bolo, amam não sei o quê, mas é dia de festa, né? Que tem bolo, que tem essas coisas. É dia de ocasiões especiais. Aí todo mundo pergunta, né? Tudo bem, eu entendo, ali a gente faz almoço, a gente faz janta, dá para entender, mas e o que vocês fazem de café da manhã? O que vocês fazem de lanche da tarde, né? É uma preocupação muito recorrente. Por um tempo, o que eu mais gosto, tipo assim, se você falar assim, ó, o que eu teria na minha casa, se fosse só por mim, né? Se não fosse pelo meu esposo e pelos meus filhos também, seria ovo e bacon e suco verde. Amo mesmo, de verdade. Mas isso é particular. A gente pode, né, servir suco verde todos os dias, é maravilhoso, só faz bem. E aqui a gente faz biscoito, né? É o biscoito de polvilho, banha e ovo, só isso. A gente faz quase todos os dias, é isso. Mas tem bolos também, né, que dá para você fazer sem glúten, com o mínimo de açúcar possível, sem soja, sem lactose. Eu faço sem leite porque os meus filhos não têm, né? Mas o leite, após um ano de idade, ele traz muitos benefícios, principalmente o iogurte integral, ele tem muitos lactobacilos, né? O iogurte feito em casa, de preferencialmente, né? Eu não sei. Enfim, o iogurte, ele faz muito bom, ele faz muito bem à saúde e tudo, e traz muitos benefícios ali pro intestino, que é o segundo cérebro nosso, é o intestino, né? Então, toda vez que você pensar em saúde, você precisa ligar a saúde ao intestino. Eu não sabia se eu falava isso ou não do intestino, porque para mim é óbvio. Mas eu tenho reparado que à medida que eu vou falando, Não, não é óbvio, comadre. Pode falar, porque não é óbvio. Esses dias o José foi ao banheiro. Deixa eu só te cortar um pouquinho. Esses dias o José foi ao banheiro, né? E ele veio reclamando. Aí o Kleber, ele fala muito isso, né, para os meninos. Ele fala assim: como que estava o seu cocô? Né? Olha, chama a mamãe, chama o papai para olhar o seu cocô. Porque às vezes a gente não para pensar nisso.
Mas o nosso cocô, ele fala muito sobre a qualidade da nossa saúde, né? Justamente por essa ligação com o intestino. Então, assim, só que tem muita gente que não tem a mínima noção sobre isso. Às vezes a pessoa tem um problema de ressecamento e não sabe, né? Os motivos, né? E as consequências que às vezes essas dificuldades intestinais pode levar para a vida tanto da criança quanto do adulto. Então, fala porque não é óbvio. Exatamente. O intestino, ele é completamente relacionado à saúde, porque é lá que a gente absorve todos os nutrientes. Então, tem crianças e tem pessoas que não são capazes de absorver todas as coisas. É como se o intestino fosse furado, vamos dizer assim, de uma palavra, de uma forma bem simples. Como se o intestino fosse vazado. E aí os nutrientes passam por lá. Então, não adianta também eu suplementar um monte de coisa se meu intestino é mau, entendeu? Se meu intestino... Então, o que precisa fazer? O que precisa ser feito para eu ter, por exemplo, um cérebro de uma criança boa? Às vezes a criança tem não. Além de sanguíneo, né, que geralmente todo sanguíneo a pessoa já diagnostica como TDAH, ou na verdade qualquer coisa. O autismo, por exemplo, ele tem muita relação com a alergia alimentar. E a alergia alimentar tem toda a relação com o intestino. Eu quero que vocês entendam isso. Porque o que acontece? O intestino ele não consegue absorver a proteína do leite, ele não consegue absorver, e aí ele entende como algo que está danificando o corpo, e aí ele o sistema imunológico reage contra aquela proteína. Não é Que intolerância ele à lactose. deveria absorver. Ele rejeita aquilo que ele deveria absorver. Exatamente. Então, aí gera as consequências, as manifestações alérgicas. Nem todo alérgico é autista, mas todo autista é alérgico. Então, os dois vivem muito pertinho. E justamente a barreira está no intestino. Então, a gente precisa cuidar do intestino dos nossos filhos. Se você acha que seu filho é muito agitado, que você já fez de tudo, eu não estou nem considerando aqui, ó, televisão, não sei o quê, porque isso não faz parte das nossas vidas, né? Televisão, jogos que deixa a criança muito dentro. Então, a criança não tem acesso a nada, a telas, ela não tem isso, não sei o quê. Tem uma boa alimentação, o açúcar deixa a criança extremamente agitada, faz muito mal. O açúcar branco, então, nem se fala. Então, você já tirou tudo, não tem açúcar, não tem glúten. O glúten é um alimento inflamatório, a gente não pode generalizar, mas ele é bastante inflamatório, sim. Os fermentos químicos, eles possuem um monte de coisa que faz muito mal. Tem muito metal pesado ali, alumínio. Nós estamos muito contaminados com metais pesados, porque nós recebemos desde crianças vacinas. Nossos filhos estão muito contaminados com metais pesados, porque eles receberam as vacinas. Então, e foram muitas vacinas, não são poucas. Se você olhar a quantidade de mercúrio... E não apenas as vacinas, mas até a questão que a gente estava comentando esses dias na conversa, né? Sobre a questão das panelas, né? Porque, às vezes, até os próprios utensílios, às vezes o tipo da garrafinha, o tipo da mamadeira, né? Porque, igual a depender, às vezes a pessoa dá a mamadeira para a criança e esquenta aquele plástico. Então, assim, tem várias substâncias e várias fontes intoxicantes, né? Que chega aos nossos filhos e que a gente não para pensar e que acaba levando, né, ao mau comportamento. Exatamente. Eu perdi o que você estava falando de seu Pedro aqui, ó, um nutricionista excelente, viu? A gente faz muita coisa com ele também, aí me perdi aqui, ó. Onde que eu estava, mas... Você estava falando sobre a questão da intoxicação, né? Da questão dos alumínios, do... Não, pesados por tudo que a gente usa, né? Não, água, flúor, pasta dental, flúor, chumbo, maquiagem, né? Batom. Hã? Falando assim, a água também, né? O flúor. A flúor da água, isso, flúor da água. Que mais? Eu anotei, aqui eu anotei sobre os negócios, mas esse cara ali em cima. Sobre o mercúrio, alumínio. Você vai pegar, pode ir. Vai pegar sobre esse aí do... Enquanto isso, gente, quem está participando e quiser mandar perguntas, manda na caixinha que tem a interrogação, né? Comadre, você acha que vai, de acordo aí com o que você programou, você acha que vai precisar de um momento para perguntas
Ou você acha que pode mandar nessa live mesmo? Sei. Não, mas que eu falo assim, do que você programou, ainda tem assim muita coisa? Eu... Mas aí acaba que agora que é a hora de que vai, talvez aumente, né? Não sei. Mas o que eu Uhum. programei aqui já tá. Então, Não, então vamos chumbo, a fazer gente. assim, pessoal. Então, só um minutinho, Clara. Então vamos fazer assim, deixem, quem tiver pergunta, deixe para mandar mais para o final. Por quê? Quando tiver acabando o tempo, se precisar, a gente começa uma outra. Se não, vocês vão mandando as perguntas e ela vai respondendo. Pode ser assim, comadre? Pode ser Então, pode assim. mandar ver. Eu estava falando que o povo está intoxicando a gente. Eu vou falar primeiro dos metais pesados e depois a gente fala particularmente sobre os agrotóxicos, tá bom? Então, Certo. chumbo a gente encontra nos cigarros, nas baterias, inalação de gasolina, tintura de cabelo. Quais são os sintomas e maquiagem? Quais são os sintomas? Dores de cabeça, déficit de memória, insônia, depressão, dor abdominal e hiperatividade infantil. Mercúrio, onde a gente encontra? Nos amálgamas, alguém que falou aí agora nos comentários. Vapor das lâmpadas fluorescentes, nos agrotóxicos, nos peixes e nas vacinas. Sintomas: depressão, tremores nos membros, alergias respiratórias e baixa imunidade. O arsênio, a gente encontra nos perfumes e nos agrotóxicos. Os sintomas é hipotireoidismo, quedas da pressão, dermatite, cisto no ovário, câncer de pele, pulmão e fígado. O cádmio, um metal pesado importante também, na fumaça do cigarro, fumaça industrial, farinhas refinadas. Sintomas: tontura, dor de cabeça, anemia intratável, câncer de útero, pulmão, bexiga e próstata. Alumínio, onde a gente encontra medicações antiácidas, panelas, desodorantes e tinturas de cabelo. Então, esses são uns metais tóxicos principais e que a gente está cheio deles, né? No sabonete, no desodorante, na pasta dental. Então, mas como que faz, né? Como que a gente vai fazer? Nas panelas, né? Que Isso a que eu ia comadre falar, falou. meu Deus, como que faz? Você tá o mínimo, né? Exemplo. Que eu posso fazer? Meu filtro é de barro. Ele já vai deixar uma água mais alcalina, já vai dar uma ajudinha ali na água. Para os agrotóxicos a gente precisa. Aí dos outros tem, você vai tentando fazer alguma coisa, né? Pasta dental, tem muita coisa no YouTube que fala, por exemplo, como que é o nome daquele negócio? Curcuma com óleo de coco, bicarbonato com óleo de coco, e você passa. Uma vez eu fui falar com um dentista, o odontólogo, ele falou assim: não, pode ser qualquer coisa, sabe por quê? Porque o que limpa não é a pasta, o que limpa é o movimento certo, entendeu? Uhum. Dentro da escova nos dentes. Então, aí no YouTube, no Google, você acha um monte de coisa. Tem também carvão ativado, que é excelente, e uma infinidade de coisas. Então, assim, dá para substituir, porque são coisas simples. Agora, eu não substituí sabonete, não, mas tem gente que substitui tudo, tudo, tudo. Até porque a pele é o nosso maior órgão, né? Que a gente tem. Então, ela absorve muita coisa. É importante você ter uma preocupação. O excesso de maquiagem, eu acho que é importante. Eu acho que vale a pena considerar mesmo, né? Eu entendo perfeitamente que a gente precisa estar bonita, que a gente precisa se maquiar, isso e aquilo. Mas eu sinceramente, tento evitar nos meus dias. Aí, no meu dia a dia, eu uso uma vez ou outra ali no domingo, quando a gente vai para missa e tal. É, eu acho que cada um precisa medir, né, as consequências das coisas. Mas eu que eu decidi ficar bonita, né? Eu tô falando que eu também fiz o Flylade lá. E eu decidi ficar bonita, né? Eu decidi me arrumar todos os dias para minha família, para servir os meus de uma forma bela. Eu acredito, sinceramente, que a gente consegue servir bem e ser bonita e com um belo sorriso, né? E tentando investir mesmo nessa questão do bom humor, né? A gente precisa ser bela de bom humor, com o nosso sorriso, com o que a gente tem de melhor. É, em vez de base, passa então um pó, já que é todos os dias, então passa um pó. O pó tem menos do que a base tem muito, a base é muitíssimo carregada. O batom, principalmente vermelho, ele é puro chumbo, sabe? Uma amiga estava Olha me aí, não falando que até sabia. mesmo o esmalte vermelho, ela disse que tem chumbo. Eu também não sabia do esmalte. E ela disse que Não até o sabia. esmalte que ele tem chumbo, porque ele precisa do chumbo para pigmentar.
E comenta aí, comadre, assim, a consequência, porque às vezes a pessoa pode falar assim, tá, tudo bem, eu tenho metal pesado em tudo, eu tenho que tentar diminuir, mas qual a consequência se eu resolver não me preocupar com isso? Né? Porque às vezes as pessoas se esquecem assim, que toda decisão ela precisa ser medida, né? As consequências que isso leva. Porque quando a gente fala de saúde, quando a gente fala do nosso corpo, comadre, eu não André, vai estou te causar. ouvindo. E agora? Agora tá, agora voltou. Demência a longo prazo vai causar Alzheimer, vai causar câncer e vai causar toda uma infinidade de doenças. Vocês precisam pensar uma coisa. Por que antigamente não tinha esse tipo de doença, né? O que está acontecendo? Além de tudo isso, né? Que a gente está sendo realmente bombardeado com esse tipo de coisa, com esse tipo de produtos, está na alimentação. A alimentação deve ser o nosso remédio, certo? Só que o que eu estou comendo? A gente tem estudado aqui, deixa eu só explicar, né, sobre esse contexto. Eu mudei para a roça tem 2 anos, nós vivemos na roça, e agora nós começamos a plantar mesmo os nossos alimentos. E foi justamente por isso, a gente precisava dar uma alimentação saudável para os nossos filhos e a gente não conseguia, os nossos filhos viviam doentes dentro de casa e tudo, e um monte de coisa. E o alimento precisa ser o nosso remédio. Mas por mais que eu coma só comida de verdade, está acontecendo um problema. Eles não estão melhorando. O que está acontecendo? Aquele chuchu que era para ter todo o complexo B, ele não tem mais o complexo B. Porque o solo, ele está pobre. Os alimentos, eles estão... A gente podia... Tinha uma live inteira para falar do problema do solo, do problema do cultivo de hoje, né? Do uso Vamos do marcar, transgênico. porque agora que abriu a porteira, vai passar boiada, né? Passa um boi, passa boiada. A gente pode marcar uma só para falar sobre isso. Isso é muito sério, né? Planta, uma planta doente é um solo doente, que é uma pessoa doente, entende? E aí tá cheio de agrotóxicos. Cheio de agrotóxicos, eles passam 3 vezes por dia, mais ou menos, e para poder andar rápido. E tem adubo químico, e tem agrotóxico, tem um monte de coisa. A gente mora do lado de uma plantação muito grande de monocultura e tal, e a gente vê. A gente vê o que acontece. Eu tenho aqui 3 formas que a gente pode diminuir a quantidade de agrotóxicos. Falam que tira, mas eu não posso acreditar que tira. Porque quando a gente estuda, a gente vê que a planta ela tem no DNA dela, até a terceira geração, resquícios do que foi, de como ela foi cultivada anteriormente. Então, por exemplo, se eu vou plantar, eu compro a mudinha de uma pessoa que usou adubo químico, de uma pessoa que usou... Não, a agrotóxico não tem muito mudinha, mas tem muito adubo químico. Então, ela tem o resquício, ela tem essa memória desse adubo na constituição até a terceira geração. Então, se eu tirar a semente da outra, entendeu? Vai ter. Então, eu não acredito que um simples ozonizar a água vai tirar o agrotóxico da minha plantinha, da minha verdura. Mas é o que eu tenho, né? O não, excesso, né? Eu não tenho condições de comprar alimento orgânico. Tudo bem, eu também não tenho, até hoje eu não tive, agora que eu vou ter o meu alimento, porque a gente está plantando, né? Mas assim, o que você faz então, né? Aí a gente compra as verduras lá, podem ser feitas 3 coisas. Foram todas indicadas pelo Dr. Lai Ribeiro. O primeiro é o ozônio doméstico. Eu comprei o meu no Mercado Livre mesmo. Ozônio para purificar a água. Na época foi muito barato. Eu acho que era R$60, mas hoje deve estar bem mais caro, eu não faço ideia do preço. Isso é um pozinho? É uma água? O que é? Um líquido? Ele é um aparelho que ele vai ozonizar a água, ele vai jogar ozônio dentro da água. E aí você deixa ali 30 a 30 minutos numa bacia cheia de água, cheia de verduras, e você ozoniza. E você pode passar aquilo nas carnes também, e você vai ver que sai um monte de... Outra opção. 5 ml de Lugol a 2% para 1 litro de água. Entendeu? Deixam durante 30 minutos num balde escuro, tampado. Você deixa o alimento ali durante 30 minutos, depois você lava e pronto. Está pronto para usar. E a terceira opção é o bicarbonato. Põe 1 colher de bicarbonato para 1 litro de água
E aí você deixa lá 30 minutos, depois você deixa de molho, tira o bicarbonato, deixa de molho no vinagre de maçã, deixa mais 30 minutos, lava e pronto, tá pronto. Então são essas três opções que nos fornecem para poder diminuir um pouco a quantidade de agrotóxicos que tem, porque eu não acredito que diminui tudo, tá? Eu não Esse acredito que Lugol a tira pessoa encontra na farmácia, comadre? contra. Uhum. E isso passa fruta, verdura? Fruta e verdura, é. Agora o ozônio, você pode ozonizar carnes, frango, que mais? Feijão. Peixe. O peixe é muito complicado também, viu, gente? O peixe é muito complicado porque ele é cheio de toxina. Muito, Até muito, porque os muito. peixes que a gente compra no supermercado, que nós compramos no supermercado, ele geralmente ele é cultivado em tanques, né? Recebe ração. Então, É difícil. complicado. Tem que mudar para É, roça. vem morar pra. A gente tava. A gente pode fazer uma live, não sobre o solo, não. Eu posso até falar sobre o solo, mas a gente pode fazer uma dessa transição da cidade para a roça, porque tem muita gente que está interessada nesse assunto por agora, né? Como que Ah, faz? tá. Eu acho que é muito bom. É como eu te falei, né? Eu acho que você tem que partilhar essa sua experiência, né? Porque às vezes a pessoa pensa e tem ali toda uma resistência, porque é uma mudança muito brusca. E eu imagino que não tenha sido fácil. Você já está aí 2 anos já, comadre? 2 anos e meio. E aí, só um parêntese aí, né? O primeiro ano foi desesperador? O primeiro ano foi muito difícil, né? O começo é sempre muito difícil. Mas hoje eu estava pensando, apesar das dificuldades, é muito bom, né? Os benefícios super, assim, superam em muito, né? As A dificuldades, né? dificuldade. Eu não vejo benefício nenhum, é só as dificuldades mesmo, né? É aquele negócio, Olha ontem aí, você gente. Anota e cobra dela para ela vir fazer uma live sobre isso. Ó, já tem duas marcadas, hein? ontem você falou, né? Ah, se eu quiser comer alguma coisa, eu ligo e falo, ah, opa, ainda bem que eu tô no time do lado de lá, né? Aqui não tem isso, não. É, Mas eu não ligo. a gente estava falando da importância do intestino. É muito importante a gente desparasitar o corpo da criança, né? A desparasitação é muitíssimo importante, porque aí você vai matando um pouco das coisas. Eu vou te falar para vocês 10 alimentos naturalmente matam naturalmente os parasitas, tá bom? Vou falar para Ou vocês 10 seja, aquele alimentos. que tira as lombrigas. Isso, que tira lombriz. E aí, é porque, assim, ó, deixa eu explicar para você. Geralmente na lua nova, na lua cheia, eles ficam mais agitados. Isso é por causa da presença dos vermes. Isso é por causa da presença dos vermes, né? É, os vermes ali ficam tomando conta do corpo deles e aí acontece isso. Isso acontece em intestino ruim, tá? Geralmente, em intestino bom, eles conseguem eliminar os vermes com tranquilidade. Os intestinos ruins não conseguem. Então, eu vou falar para vocês os 10 alimentos que seria bom ter ali no dia a dia. E quando for na lua nova, quando for na lua cheia, intensificar o uso desses alimentos vai trazer benefícios para vocês e para as crianças de vocês. Alho, cebola, semente de abóbora, semente de mamão, coco, O cenoura. óleo de coco também serve, comadre? Excelente, né? O óleo de coco. Mas é o coco mesmo aqui no caso. Tanto que tem Uhum. uma receita de um vermífugo que é o coco ralado com sal Epsom. É o do Dr. Laí Ribeiro. Foi uma das primeiras que a gente fez. Semente de girassol, alimentos fermentados, como por exemplo o kefir. Tem um outro que agora me fugiu a O cabeça, que é chucrute. a beterraba, que é. Eu esqueci o outro. Alimentos fermentados, chucrute, que é alimento fermentado também, né? Mel cru e bagas. Bagas é berries, morango e mirtilo. Então, assim, foram 10. Ó, alho, cebola, semente de abóbora, semente de mamão, coco, cenoura, semente de girassol, alimentos
fermentados, mel cru e baga. E tem aqui Anotado. também umas parasitas, que é o vinagre de maçã, o óleo de orégano, óleo de cravo, limão siciliano e Tahiti, pau d'arco, açafrão, gengibre, dente de leão e salsinha. Esses são as ervas que são antiparasitas também e tônicos. Ah, então tá bom. A gente já falou dos alimentos bastante, né? Vamos passar para frente aqui rapidamente, tá? Tá. Lua, a Lilian perguntou aí. Importante, muito importante, dominar o paladar dos nossos filhos, né? Ensiná-los a comer tudo que for servido. Isso faz parte da boa educação, isso faz parte do domínio próprio, né? O espírito que tem que comandar a educação. Eu lembro que eu li no Padre Bernardes lá, né? Um padre até que falava assim que ele morava num lugar lá onde tinha o melhor chocolate do mundo e ele nunca bebia. Aí o povo falou assim, como que pode o senhor não beber esse chocolate, né? Aí ele fala assim, é porque se eu tomar uma vez, quem vai mandar em mim vai ser o chocolate, não vai ser eu mais, né? Então a gente tem que ser muito preocupado com isso, né? Às vezes a gente libera um doce ou outro, daqui a pouco o doce que tá chamando a gente. E não é você que tem domínio. A mesma coisa vale para o álcool ou qualquer outra coisa, né? O domínio sobre o paladar mesmo. A mesa, né? Aquela educação à mesa faz parte da educação física, dos bons modos. Isso tudo é essencial para a dignidade dos nossos filhos e dos filhos de Deus. Que seja tudo um momento muito tranquilo, todo mundo no seu lugar, sem pressa, tudo tranquilo. O sono, aí essa parte do sono, da higiene, é só se a gente for fazer uma aula de 4 hábitos básicos, porque daí vai de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 12, né? Então, aí só se quiser uma aula, ou particular, não, uma outra live, né, comadre? Vou levar meu equipamento para ir. Vou ficar 3 dias aí e vou gravar um curso para você. Então tá. E é isso, né? Os recreios e as atividades. E a minha sugestão, as excursões dos passeios também fazem parte disso, as músicas e o instrumento também faz parte da educação física. Aí agora eu só quero dar uma dica para vocês mesmo em relação ao homeschooling e à ginástica mesmo, e à atividade física mesmo. O professor Robson Furlan, ele tem um canal no YouTube, ele tem aqui também o IG, Robson Furlan. Ele é excelente, excelente, excelente. A minha sugestão, ele faz uma aula ao vivo todo sábado. É que vocês peguem aqueles exercícios da aula ao vivo, geralmente são 5 exercícios. Aquecimento, 5 exercícios e alongamento. Então, a minha sugestão é que vocês peguem esses 5 exercícios e fazem esses 5 exercícios por 15 minutos com seus filhos todos os dias antes de começar, durante a semana inteira, de segunda a sexta, porque aí são exercícios às vezes difíceis. Na segunda começa mais ou menos e na sexta-feira eles já estão fazendo com boa execução. E aí você pega aquela aula e faça todos os dias por 15 minutos só. E a mãe fazendo junto, a criança fica super entusiasmada e faz também. E aí vai ser bom para a mãe, vai ser bom para o filho. Porque quando a criança acorda, ela geralmente está cheia de energia. E ela precisa gastar essa energia. E às vezes a gente põe elas ali sentadas de uma vez, às vezes no máximo faz uma lição do silêncio antes de começar, ou uma oração e faz a lição do silêncio e começa. Às vezes precisa dessa atividade física, dessa movimentação para que ele renda mais. E você só vai ter benefícios, né? Igual eu tô falando, não é meia hora, não é uma hora, é 15 minutos. Mas para dar certo de fazer em 15 minutos, eu já testei aqui muito, muito, muito. Você precisa escrever os exercícios, saber exatamente o que é, não dar brecha para brincadeira. Se porque preparar. é muito legal os exercícios, tem todos uns nomes, né? Caranguejo, cachorro, sapo, não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, se você der brecha também vira bagunça. Então, você tem que ser assim, ó, sabe? E você fazendo junto e tudo. E dá certinho. Aí você repete, por exemplo, os 5 exercícios. Cada exercício você repete 3 vezes. E com muita intensidade. Você exige da sua criança que ela dê o melhor dela. E você sabe quando ela dá o melhor ou não. Aí eles vão ficar muito cansados mesmo. E aí você já vai terminando ali com um alongamento, né? Aí após o alongamento você já senta, faz a lição de silêncio, já senta e já começa a aula que você está. Depois vocês testem, assim, eu tenho certeza. Aqui foi muito melhor. Eu tô falando que eu acho que meus filhos é o supra-sumo da agitação. Porque é de tudo. Alimentação, não tem televisão em casa, eles não têm celular, não sabem nem o que é isso.
Então, assim, não tem jeito, né? É muito bom. Alguém aí pediu um e-book, eu não tô sabendo do que não, Dani. Sobre É qual para tema? você fazer um. Sobre o quê? Ah, sobre tudo. Faz um, depois faz o outro. Faz um só sobre alimentação, depois faz um só sobre os cuidados. Faz um só para tirar a lombriga. Tá bom, então. Vamos pensar. Então é isso que eu queria falar. Era essa dica da atividade física para o homeschooling em especial, né? Porque eu não sei se abriu a caixinha, não sei se teve perguntas. Às vezes é sobre isso. Tentem, testem. Teve duas perguntas, mas eu esqueci de anotar antes, está no meu celular. Faz assim, porque falta 5 minutinhos para dar 1 hora. Vamos encerrar esta aqui. E aí eu pego as duas perguntas que tiveram, né? Tiveram só duas perguntas. E aí a gente volta e quem estava aqui na live volta para fazer as perguntas. Você acha que dá certo? Pode ser. Não, A então tá Lilian bom. fez. Então, gente, eu vou encerrar a live. Ela não vai ficar salva, tá? E aí eu volto para poder abrir uma só para perguntas e respostas. E aí eu espero vocês. Combinado, comadre? 5 Combinado. minutinhos.